Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia e, aliás, com uma boa notícia. Olha só, o prazo para quitar os empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, vai aumentar para 6 anos. Atualmente, o prazo é de 4 anos, com 11 meses de carência. O governo federal anunciou a extensão do prazo para o pagamento dos empréstimos contratados por meio do PRONAMP, de 4 para 6 anos. A medida provisória prevê também juros mais baixos para pagar as parcelas. Os juros devem ser definidos pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Até agora, as linhas do PRONAMP seguiam a taxa Selic mais 1,25% sobre o valor contratado para financiamentos concedidos em 2020, ou a Selic mais 6% sobre o valor contratado para financiamentos concedidos a partir de 2021. A medida provisória autoriza a renegociação e a prorrogação das operações de crédito atuais. Segundo o Ministério da Economia, os juros não serão alterados, mas passam a ser regulados pela pasta. As mudanças não valem para os futuros contratos. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que as mudanças pretendem reequilibrar os financiamentos e recuperar a capacidade de investimento dos pequenos negócios, após o aumento da taxa Selic. E ainda falando de economia, com a retomada econômica após o período da pandemia, o setor de viagens corporativas faturou mais de 3 bilhões de reais neste terceiro trimestre. O segmento aéreo foi o de maior destaque do período. O levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas revelou que entre julho e setembro deste ano, o setor de viagens registrou uma alta no faturamento de 11,6% em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. No terceiro trimestre, o segmento faturou mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. O avanço da vacinação contra a Covid e a recuperação econômica do país com maior controle da inflação e a menor taxa de desemprego influenciaram no melhor desempenho. Segundo dados da Abracorp, 9 dos 11 setores pesquisados superaram o desempenho quando comparados com 2019. O principal destaque foi o segmento aéreo, responsável por 66% do total da receita do setor no período. Na prática, somente os gastos com passagens de avião representaram mais de 2 bilhões e 200 milhões nos meses de julho, agosto e setembro. Já os custos com hotéis são responsáveis por mais de 24% da receita do setor de viagens corporativas, com um valor total de 828 milhões de reais no terceiro trimestre do ano. E nos mesmos 3 meses de 2019, o valor dispendido com acomodações foi de 762 milhões de reais. E olha só que interessante essa notícia. A União Europeia aprovou um novo acordo para eliminar os veículos a combustão em todos os países do bloco até 2035. O objetivo da nova regra é chegar à totalidade de novos carros com zero emissões até 2035, com etapas intermediárias 5 e 10 anos antes do prazo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a medida vai estimular a inovação, a liderança industrial e a tecnológica do continente. Os automóveis são responsáveis por 12% de todas as emissões de gás carbônico no território da União Europeia e o conjunto dos transportes soma 25%. A indústria automobilística europeia disse que está pronta para encarar o desafio, mas pediu que as autoridades do bloco criem as condições necessárias para o cumprimento dos objetivos, principalmente a criação de uma rede de pontos de recarga elétrica. Alguns deputados tinham se mostrado reticentes quanto à aprovação de algumas metas do acordo, com temores de que poderia representar cargas excessivas às montadoras europeias, que competem com rivais mundiais que têm objetivos mais flexíveis. Para atender as fabricantes, preocupadas com a demanda insuficiente dos consumidores de veículos elétricos, a Comissão Europeia recomenda estações de recarga a cada 60 quilômetros. E eu falo de saúde agora. 1 em cada 4 pessoas do mundo todo corre o risco de sofrer um AVC. O acidente cardiovascular ou derrame, como é conhecido popularmente, é a segunda causa de mortes em todo o mundo. Fica atrás apenas do infarto. Pensamentos, sensações,
comunicação, movimentos. Todos os comportamentos do indivíduo são gerados pelo cérebro, o órgão mais importante do corpo humano. Por isso, um acidente vascular cerebral pode deixar uma série de sequelas e até levar à morte. O AVC é uma doença neurológica grave e frequente, que acontece quando alguma região do cérebro fica sem suprimento adequado de sangue. E os fatores de risco são vários, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas, obesidade e má alimentação, além de diabetes e hipertensão arterial. Disparadamente, o principal fator de risco, não é? Hipertensão pode levar a AVC isquêmico, AVC hemorrágico, a demência vascular, a rotura de um aneurisma, tromboses generalizadas, enfim, uma série de complicações. As cardiopatias também merecem atenção. Algumas cardiopatias, principalmente as cardiopatias que levam a arritmias, principalmente uma arritmia chamada fibrilação atrial, com muita frequência provocam êmbolos, coágulos dentro do coração, e no batimento cardíaco esses coágulos são liberados e vão para o cérebro, entopem um vaso e causam um AVC. Por isso, antes de chegar a esse ponto, o especialista indica que doenças consideradas fatores de risco para um acidente vascular cerebral precisam ser tratadas o quanto antes, pois seus tratamentos são muito mais simples e eficazes. Cerca de 300 mil brasileiros são diagnosticados com AVC todos os anos. 30% deles vão a óbito. A agilidade no atendimento médico é primordial para reduzir riscos. Por isso é tão importante conhecer e perceber os sintomas. Os principais parâmetros que nós vamos usar para caracterizar um AVC? Primeiro, que é uma doença aguda. É um indivíduo que está bem e em questão de alguns minutos, em pouco tempo, apresenta um sintoma. De repente, um lado do rosto entorta. A fraqueza toma conta de um dos braços ou pernas e até a fala fica prejudicada. Começa a falar com dificuldade, começa a falar como se tivesse um objeto dentro da boca. A gente classicamente fala, começa uma batata quente na boca, não consegue se expressar ou não consegue falar nada, né? Mesma coisa a compreensão, às vezes a pessoa não consegue compreender. Você fala uma coisa, parece que entendeu, mas não entendeu. Ao perceber um desses sintomas, é preciso buscar atendimento médico o mais rápido possível. Quanto mais tempo, maior a perda. Por isso que o AVC é uma emergência médica, uma emergência neurológica que tem que ser tratado o mais rápido possível para que consiga reverter esse problema. Mas o doutor alerta que melhor mesmo é prevenir o AVC, controlando os fatores de risco por meio da manutenção de uma vida saudável, com boa alimentação, consumo regular de água, prática de exercícios físicos e noites bem dormidas. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!